Hoje você confere a quarta entrevista com os candidatos a prefeito de Florianópolis aqui no Band Cidade. Eu lembro que cada entrevista vai ter então 12 minutos de duração, sendo o último minuto destinado às considerações finais. A ordem das entrevistas foi definida com base nas agendas das campanhas. O convidado de hoje é o candidato Marquito, do PSOL. Candidato, muito boa noite, seja muito bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Rodrigo, obrigado pelo espaço aqui. É uma satisfação poder estar aqui ouvindo as demandas e também podendo apresentar o nosso plano de governo, a nossa estratégia de poder governar a cidade de Florianópolis, que é a nossa capital, uma das cidades mais maravilhosas desse país. Bom, a partir de agora então começa a contar o tempo de 12 minutos, relógio na tela, e a gente começa então, candidato, com a pergunta: por que o senhor quer ser prefeito de Florianópolis? A gente vem se construindo politicamente há alguns anos já. E essa construção não foi uma construção a partir do meu desejo, acho que foi esse trabalho que eu sempre realizei há muitos anos na questão social, na questão ambiental, e que, por um dado momento, esse coletivo que sempre me acompanhou falou: olha, por que não a gente ocupar a política, né? E aí eu fui candidato a vereador, fui eleito na primeira vez, fui reeleito como mais votado, fui eleito deputado estadual, e esse mesmo coletivo, essa forma coletiva de fazer política, me levou para essa candidatura, que hoje é uma candidatura muito importante, porque ela quer mudar a realidade de Florianópolis. Mudar a realidade no sentido de colocar Florianópolis no debate em relação às mudanças climáticas globais, colocar Florianópolis no debate das condições de serviço público, melhorar as condições de saúde, educação, mobilidade. E por isso a gente está aqui muito comprometido para mudar essa realidade, especialmente para cuidar da cidade de Florianópolis. O senhor tocou em alguns temas importantes nessa primeira fala, e eu quero já começar tratando de um deles, que é um tema muito premente aqui na capital do estado e que interessa a toda a comunidade, que é mobilidade urbana. Quais são as suas propostas para esse setor tão importante para a cidade? A gente vê a mobilidade urbana de forma sistêmica, né? A gente sabe que para melhorar a mobilidade, a gente precisa ter condições de dar espaço para os modais. Hoje, Florianópolis está muito baseada no uso individual de automóveis. A gente precisa melhorar e de forma muito especial o transporte público coletivo. A gente tem que atrair a população para o uso do transporte público coletivo. Para isso, o nosso programa tem algumas propostas. A primeira delas é, ao invés de subsidiar a passagem de ônibus por passageiro, a gente quer subsidiar por percurso, fazendo com que a concessão amplie o número de linhas e amplie o número de percursos, porque senão hoje a gente tem uma diminuição das linhas, as linhas funcionam sempre lotadas nos horários de pico e fora dos horários de pico tem poucas oportunidades para o uso do transporte público coletivo. A gente também quer colocar linhas interbairros, porque hoje a dinâmica dos bairros ilha, continente, especialmente norte da ilha, sul da ilha e a região continental, precisam desse tipo de serviço. E trabalhar de forma sistêmica a região metropolitana. Infelizmente, Florianópolis hoje não faz parte do consórcio metropolitano da Grande Florianópolis. E isso nos tira as condições de, por exemplo, implementar o Plano Intermunicipal de Transporte Coletivo, o PLAMUS. E a gente não avançou em nada até hoje em relação às vias exclusivas para transporte coletivo, ou para ônibus, né? Os corredores de ônibus são necessários e urgentes. Essas são as nossas estratégias. Bom, candidato, mudando de assunto, saindo da mobilidade urbana, vamos falar um pouquinho de educação. Quais são as suas ideias para a educação? A gente tem uma concepção de que a escola no bairro, ela é o coração da cidade, ela é o coração daquela região, daquele território, daquele bairro. Hoje, a gente precisa ampliar de forma significativa o número de professores. Os últimos anos, eles têm não feito concurso, ou feito concurso e não chamado professores efetivos, ampliou de forma significativa o número de professores temporários, estabeleceu o problema de não ter formação continuada dos professores. Então, a nossa proposta é convocar os aprovados no concurso, reestabelecer a parceria com as universidades para a formação continuada dos educadores e abrir as escolas em parceria com a Federação de Cultura, com a Fundação Municipal de Cultura Franklin Cascais, com a Fundação Municipal de Esportes, em conjunto com as universidades, para melhorar as condições e ampliar o serviço de qualidade da escola
nos territórios. Bom, candidato, agora na área da saúde, que é uma outra área que impacta muito a sociedade, o que está previsto no seu plano de governo? A gente pretende reestabelecer o programa Saúde da Família, fazendo atenção primária em saúde, a prevenção, todo o trabalho de ir até o cidadão, a cidadã, ao invés de fazer o que está acontecendo hoje. Em Florianópolis, nós temos um problema central, que é a volta das filas nos postos de saúde. Nós não tínhamos isso há alguns anos. Nós tínhamos diminuído essa problemática. Nós acabamos, basicamente, com as agentes comunitárias de saúde, que era aquela pessoa que ia até a casa da pessoa, fazer um atendimento preventivo, fazer um atendimento de marcação de consultas, garantir com que a população tenha esse atendimento com qualidade. Nós temos hoje a ausência em Florianópolis, a atual gestão preferiu instalar um sistema de marcação de consultas e um sistema de monitoramento dos atendimentos privado, ao invés de usar um sistema público, que é o ESUS, um sistema gratuito, prefere pagar um sistema privado que precisa lá o atendente ter que ter um sistema, o ESUS aberto, e ter que conferir com o sistema privado, dando vários problemas de marcação de consulta, trazendo vários problemas de falta de sincronia com o sistema federal e o sistema estadual. Nós pretendemos reestabelecer o sistema público, o ESUS, como mecanismo de instrumento de marcação de consultas e acompanhamento e monitoramento das atividades. Então, o programa Saúde da Família, contratar novos médicos e estabelecer equipes multidisciplinares é a primeira ação. Mas a gente quer ampliar isso, a gente quer dar um passo, que é fazer com que o centro de saúde seja um espaço também de práticas integrativas e complementares de saúde, na promoção da saúde. Quando a gente abandona a promoção de saúde, quando a gente abandona o programa Saúde da Família, essa visão mais sistêmica, acontece que o atendimento lá na ponta ele se agrava. As pessoas só vão buscar o posto de saúde ou o centro de saúde quando elas estão num momento mais grave. E esse trabalho preventivo, ele é fundamental, mas para isso tem que ter chamamento do concurso público, reinstalar o programa Saúde da Família, contratar e reestabelecer a rede de atenção através das agentes comunitárias de saúde. Candidato, a gente sabe que Florianópolis tem quase toda a sua extensão territorial dentro de uma ilha. Como é que o senhor vê a questão do meio ambiente e do crescimento sustentável? Quais são as suas propostas? Olha, essa é um dos principais temas do nosso plano de governo. O nosso plano de governo ele foi construído através de 17 plenárias. A gente consultou mais de 2.000 pessoas nesse processo. Essas 2.000 pessoas participaram de temas, tivemos uma plenária exclusiva sobre a questão da emergência climática. Nós temos uma atuação, eu tenho uma trajetória de atuação no campo ambientalista. Quando fui vereador, aprovei uma série de leis, como a lei da compostagem, dos direitos da natureza, a lei que institui a questão da agroecologia e da agricultura urbana. Agora, como deputado estadual, eu sou presidente da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, tenho participado do GED Clima, que é um grupo interinstitucional que discute as mudanças climáticas, né? E tudo isso me deixa com muita qualidade para atuar de forma local. Florianópolis é uma das cidades onde os eventos climáticos eles atuam de forma extrema, seja chuvas intensas, seja períodos de seca, estiagem, sejam períodos de muitos vendavais. Esses eventos extremos eles trazem consequências para a vida das pessoas, consequências para as famílias, consequências para as moradias. As pessoas quando perdem seus itens, seus pertences durante um evento desse, ela leva muito tempo para retomar e para recuperar esses perdidos, né? Seja numa enchente ou num período de estiagem. Nosso programa ele tem muito definido a questão do enfrentamento às mudanças climáticas, que assola o mundo inteiro. Nós temos aqui a necessidade de criação de brigadas comunitárias e voluntárias para os períodos de estiagem e enfrentamento às queimadas. A gente está vendo isso assolando o Brasil inteiro. A gente não é diferente. Em 2020 nós tivemos uma seca muito forte em Florianópolis, comprometeu o manancial de água que é a Lagoa do Peri, que abastece quase 1/3 da população da ilha de Santa Catarina, e nós não temos nenhum plano de mitigação ou um plano de contingenciamento para isso. A gente pretende instalar uma Secretaria de Defesa Civil e Mudanças Climáticas para construir um plano estratégico para os períodos de estiagem e para os períodos também de cheias. A gente precisa estabelecer critérios para que a gente saiba conviver com esse tipo de evento. A gente precisa fortalecer o principal órgão ambiental de Florianópolis, que é a Floram. A Floram ela foi criada no governo
Grando, a Floram foi um instrumento fundamental. Hoje nós temos quase 25% do território de unidades de conservação municipal que precisam ser protegidas, atendidas e acompanhadas. O órgão da Floram vem sendo desmontado, a gente falta técnicos, falta pessoas para acompanhar esse trabalho. Nós pretendemos fortalecer a Floram, fortalecer a Defesa Civil e criar uma Secretaria de Defesa Civil e Mudanças Climáticas e implementar o programa de uma cidade resiliente ambientalmente. O que é uma cidade resiliente ambientalmente? É uma cidade que tenha condições de enfrentar os eventos climáticos mais extremos. A gente precisa construir corredores ecológicos, arborização urbana, a gente precisa estabelecer agentes locais ambientais, agentes que vão atuar em parceria com as escolas, os centros de saúde, os centros comunitários, em conjunto com a Floram, em conjunto com as universidades e colocar Florianópolis num debate global em relação às mudanças climáticas, em relação à questão ambiental. Essa cidade pode ser uma referência em soluções baseadas na natureza para esse tipo de enfrentamento. E sabe o que isso vai trazer? Qualidade de vida para a população, segurança para a população, confiança para quando um evento desse acontecer, a gente ter os mecanismos e os instrumentos para enfrentá-los ou para conviver com esses. A gente não pode, hoje, negar que as mudanças climáticas são um fato muito marcante. Basta ver as vidas e as famílias que sofreram e que vêm sofrendo até hoje lá no Rio Grande do Sul, especialmente na região da Grande Porto Alegre. E a gente quer que as pessoas tenham segurança e confiança numa gestão que tenha o pensamento ambiental e a concepção de enfrentar esses eventos extremos e de criar mecanismos para isso. Melhorar a CONCAP, enfrentar as mudanças climáticas, dar condições para a CONCAP funcionar de forma adequada e enfrentar as mudanças climáticas, estruturar a Floram dar condições para as mudanças climáticas e por isso a gente está aqui muito bem estabelecido que os equipamentos públicos ligados à área ambiental precisam ser estruturados para a gente ter uma cidade segura e confiante em relação às mudanças climáticas e ao enfrentamento a essa questão. Candidato, agora minuto final, para as suas considerações finais diretamente para o seu eleitor nesse final de entrevista, por favor. Muito obrigado. Eu quero aqui agradecer muito esse espaço e pedir o apoio de todos e todas. Todo mundo que me conhece sabe da minha trajetória, do quanto eu tenho me dedicado e trabalhado muito pela vida pública em relação às questões sociais e ambientais, o quanto que a cidade de Florianópolis merece e precisa de um prefeito que tenha esse cuidado, que cuide das pessoas, que cuide da natureza e que cuide da gestão pública municipal. Então eu faço esse apoio, faço esse pedido de apoio, meu número é 50, e nós também temos aí uma grande rede de candidaturas a vereadores e vereadoras pela Federação Pessoal e Rede, também da UP, muitos dedicados a muitas causas sociais, ambientais e econômicas da cidade, e eu peço esse apoio também para conhecer as nossas candidaturas a vereador e vereadora de Florianópolis pelo PSOL Rede UP. Tá certo. Candidato Marquito do PSOL, muito obrigado pela participação aqui no Band Cidade, boa sorte na campanha e até a próxima. Muito obrigado e até a próxima. Muito bem, bom, em acordo com a produção do Band Cidade e a assessoria do candidato Pedrão, ficou acertado então que a entrevista com Pedrão, que não ocorreu ontem, vai ser feita na próxima sexta-feira, no dia 6 de setembro. Nesta segunda-feira agora, o nosso convidado vai ser o candidato Rogério Portanova do Avante. Não perca.